Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 7, falando da parte de domingo, já que estamos tratando sobre o amor de Deus, sobre a lei e sobre a graça. Vamos falar também que o fundamento da lei de Deus é o amor. Deus é amor e fundamentou a sua lei no amor. Por isso, ele deseja que nós o amemos. Por isso, Deus nos criou seres morais com capacidade de escolha. Nós podemos escolher não amá-lo. É uma escolha nossa. Nós podemos escolher amá-lo, devotar nossa vida a ele, fazer o seu trabalho, levar pessoas ao conhecimento da palavra, da salvação. Por isso que existe algo central no conceito da liberdade moral e da lei moral. Nós não podemos transgredir muitas leis, inclusive da natureza, porque nós somos seres morais. Há coisas que seguem leis naturais, por exemplo, os cangurus na Austrália, eles nascem e pulam. Por exemplo, as ondas do mar que vêm até a praia e se quebram, é uma lei invariável que elas têm. Quando o ser humano transgride essas leis também, ele também sofre as consequências. Por isso, Deus se mostrou um Deus de amor quando ele criou a lei, quando deu a lei para Moisés e que Moisés desse essa lei ao povo. Deus mostrou no Monte Sinai que a lei está recheada de amor. Então, Deus diz assim: eu tenho 4 mandamentos que são amor a mim e 6 mandamentos que são amor ao próximo. Resumindo, tudo é amor. Um pintor resolveu assim fazer um retrato de uma cigana e convidou uma ciganinha para que pudesse ir no ateliê dele, para que ele pudesse então desenhar aquela menina. Colocou-a sentada em cima de um banco, disse: fique paradinha enquanto eu vou fazendo seus traços aqui. Enquanto o pintor limpava os pincéis, aquela menina começou a olhar todos os quadros que estavam ali pendurados naquele ateliê, nas paredes. E um quadro chamou muito a atenção dela. Era o quadro de Cristo na cruz crucificado. Ela começou a olhar e disse para o pintor: quem é esse homem que está assim preso nessa cruz com pregos? O pintor então disse: você não conhece Jesus? Ela disse: não, é a primeira vez que eu vejo esse quadro desse homem assim pregado numa cruz. E o pintor então falou da história de Jesus, como veio para o mundo, como atendeu a humanidade, como curou as pessoas, como foi a expressão do amor de Deus e como ele foi morto de forma assim incoerente. Mas a morte dele trouxe salvação para todos os homens. A menininha olhou para o pintor e disse: o senhor deve amá-lo muito, né? Porque ele morreu pelo senhor e morreu por mim também. O pintor era um homem afastado dos caminhos de Deus. Mas a pergunta da ciganinha deixou-o intrigado. O senhor deve amá-lo muito. Ele então procurou se refazer da pergunta e disse para a menina: sim, eu amo muito, eu vou mostrar a você como Deus ama você também. E contou toda a história da criação para aquela menina cigana. E ela também entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele terminou dizendo: eu vou te dizer um verso que está na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a menina perguntou: e a gente não dá nada em troca desse amor? Então o pintor disse: sim, nós damos uma coisa em troca. Nós damos obediência a Deus e aos seus mandamentos. Se nós o amarmos, nós então obedeceremos os seus mandamentos. A pergunta que tem aqui, de domingo, a pergunta número 1, falando sobre a lei que existia no céu. Existia uma lei moral no céu ou não? Lúcifer pecou. Quando ele pecou, ele transgrediu algum tipo de lei? Então vamos para a pergunta: se Lúcifer pecou e Deus viu nele iniquidade, isso comprova a existência de uma lei moral no céu, sim ou não? Leia Ezequiel 28, 15 e 16. Diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então, Ezequiel mostra aqui, falando do rei de Tiro, mas falando de Lúcifer também. Ele usou a figura do rei de Tiro, o profeta Ezequiel, para falar de Lúcifer. Ele fez uma comparação.
O rei de Tiro, na época, era um rei soberbo e que estava afrontando Deus. Por isso ele comparou o rei de Tiro com Lúcifer. E ele falou mais de Lúcifer, dizendo, e Deus então inspirou Ezequiel para dizer tudo que havia acontecido, ou seja, perfeito eras nos teus caminhos, falando de Lúcifer, até que em ti se achou iniquidade e pecaste. Então, se Lúcifer pecou, é porque existia uma lei moral, existe uma lei moral no céu. Nós falamos existia para relacionar o fato já ocorrido. Existia uma lei moral no céu e existe uma lei moral no céu, porque os anjos foram seres criados de forma livre, com livre arbítrio, como o ser humano também foi. Então, por isso, Lúcifer, ao transgredir a lei de amor de Deus, ele então teve que receber as consequências do seu ato. Então, para a pergunta, se Lúcifer pecou e Deus viu nele iniquidade, isso comprova a existência de uma lei moral no céu? Resposta, sim, comprova que no céu existe uma lei moral, pois o pecado é a transgressão da lei. O amor de Deus não nos isenta de cumprir a lei. Muitas pessoas, erroneamente, acham que porque Deus é amor, isso pode, assim, desculpar qualquer transgressão. Deus é amor. E existe a teoria do amor absoluto, onde pessoas pregam que Deus é tão amoroso que Deus, no final das contas, não vai condenar ninguém. Deus vai salvar todo mundo. Isso é uma teoria que existe por aí, uma corrente de pensamento. Deus é amor absoluto. Então, com certeza, ele vai perdoar todo mundo. No final das contas, quando Cristo voltar, Deus vai perdoar todo mundo e vai levar todo mundo para o céu. Só que o texto bíblico diz que os perdidos serão como a areia do mar. Deus nos dá a capacidade de escolha. Não podemos fazer o errado quando sabemos que existe o certo. Por isso que Deus nos fez seres morais. E Lúcifer era um ser moral. Como os anjos também eram seres morais. Seres com capacidade de escolher, servir ou não servir. Pergunta número 2. Leia Romanos 7, verso 7. E avalie se o princípio declarado por Paulo nesse verso pode mostrar que existia no céu, assim, uma lei para os seres livres que eram os anjos e querubins. Vamos ao texto, Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, Paulo está assim mostrando que a lei ela é muito válida para nos mostrar aquilo que estamos fazendo de certo e estamos fazendo de errado. Então, para a pergunta, avalie o princípio declarado em Romanos 7, verso 7. Nesse verso, podemos ter evidência de que existia no céu uma lei para os anjos? Resposta, os anjos são seres morais livres. Então, o mesmo princípio moral que Deus nos deu e que expressa a sua vontade na lei, também existe no céu. Deus deu a lei dos 10 mandamentos e nessa lei está ali mencionado o caráter de Deus. Perceba, os 4 mandamentos falam de Deus, ou seja, não adorarás outros deuses, ou seja, não te encurvarás a nenhum ídolo, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. É amor a Deus. Depois vem lá, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não matarás. Então, é amor relacionado com o próximo. Então, a lei de Deus é o fundamento do amor. Quando nós transgredimos esta lei, nós estamos, então, nos colocando no terreno da transgressão. O amor não desculpa, por exemplo, uma coisa errada. Imagine um pai que tem um filho e que ama muito esse filho. De repente, esse filho começa a aparecer com pacotes de droga na casa dele. E começam a aparecer, assim, rapazes na casa desse moço, desse homem, chamando o filho, e o filho vai lá e vende um pacotinho, pega o dinheiro e guarda, e vai lá no guarda-roupa, pega mais uma quantidade. O pai ama o filho, mas ele não pode, assim, permitir que essa transgressão deliberada da lei exista dentro da sua casa. É impossível. É assim, a convivência do amor com algo que é errado. Por isso, Lúcifer transgrediu a lei moral do céu de forma deliberada e ousada, e teve que arcar com as consequências da sua escolha. Ele escolheu fazer o que era errado. O amor de Deus não poderia ser desculpa para Lúcifer tentar subverter o céu. E olha que ele tinha um discurso assim convincente, convenceu a terça parte dos anjos e teve que ser expulso do céu. Um homem estudioso e inteligente procurou um pastor
Ele disse, pastor, eu leio a Bíblia, eu não estou entendendo direito, sabe, essa questão do amor divino. Como é que o amor divino pode pegar um anjo, um querubim, e anjos que ele criou e condená-los ao inferno? Como um Deus de amor pode pegar o ser humano que foi assim feito à semelhança dele e condená-los ao inferno? Eu não consigo entender essa questão do amor de Deus com essa situação de castigo. O pastor disse pacientemente, o pastor mostrou àquele homem que a Bíblia ensina que a lei moral de Deus é o reflexo de sua vontade, tanto no céu como na terra. O pastor mostrou para aquele homem que existe uma liberdade de escolha das pessoas. O pastor disse, o senhor pode pegar um vidro de veneno e colocar neste vidro escrito groselha. E eu lhe pergunto, se o senhor tomar o vidro de veneno escrito groselha, que o senhor escreveu, qual será a consequência para o senhor? O homem disse, eu vou morrer, com certeza, serei envenenado. Então o pastor disse, então nós não podemos desculpar o pecado, colocar nele um outro rótulo. Pecado é a transgressão da lei. E a lei de Deus é puro amor ressaltado para o ser humano. Por isso, nós temos punições hoje se nós transgredirmos uma lei da natureza. Por exemplo, o sol das 7 às 10 da manhã é o sol benéfico, e das 4 até às 6 é o sol benéfico, não tem raios ultravioleta que causam câncer na pele. Então o senhor, pensando assim, Deus é amor. Então o senhor tira a camisa e fica no sol das 11 horas até as 3 da tarde. E dizendo, Deus é amor, nada vai me acontecer. O senhor acha que Deus vai proteger o senhor que está transgredindo uma lei da natureza? Já sabemos que os raios ultravioleta, se eles forem assim, diretos na pele muito tempo, com o passar do tempo você vai ter um câncer de pele. Então, existe esta lei. O senhor transgredindo essa lei, o senhor vai ter uma consequência. Então, é sua escolha. E Deus não pode fazer nada contra a sua escolha. O homem baixou a cabeça e disse, pastor, eu entendi agora. Deus colocou leis que nos protegem. E quando nós transgredimos essa lei, nós sofremos as consequências. E o pastor disse, essa lei existe tanto no céu como na terra, para que nós possamos assim ser felizes, servindo a Deus por amor. Deus abençoe a todos nós, que possamos ter entendido que a lei que existe no céu é a lei que existe na terra, é uma lei moral e que reflete o caráter de Deus. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que haja uma bênção em cada coração. Nos dê, assim, a sabedoria para entendermos a Tua vontade e escolhermos sempre o melhor, aquilo que pode honrar o Teu santo nome. Obrigado pelo Seu amor. Em nome de Jesus, agradeço. Amém. Fica com Deus, tenha um domingo abençoado com sua família e que possamos então assim servir o Senhor com gratidão no coração. Fique com Deus.